Bom, então, sobre o motor elétrico é importante, falar de alguns fatos. Primeiro começando com toda a história dele. Porque, hoje em dia é até difícil você tentar imaginar um mundo sem ele, mas ninguém se lembra de como ele surgiu. Porque, agora no mundo atual, repleto de tecnologias e toda hora se inovando, fica até difícil imaginar a vida longe deles. E todas as facilidades que eles trouxeram, do dia a dia doméstico até mesmo as indústrias. Mas se hoje tudo isso parece tão simples como ter até um liquidificador, saiba que atingir esse estágio foi um processo lento e gradativo. Levou quase 3 séculos entre os primeiros estudos, pesquisas, invenções, observações, até o surgimento dele. Propriamente em 1886. A descoberta é atribuída ao cientista alemão Werner Siemens, inventor do primeiro gerador de corrente contínua auto-induzido. Mas agora voltando bem no tempo, falando sobre a criação dele, foi em 1600 onde o cientista inglês William Gilbert publicou uma obra descrevendo a força de atração magnética. A primeira máquina eletrostática foi construída em 1663 pelo alemão Otto Gericke e aperfeiçoada em 1774 pelo suíço Martin Planck. Já o professor de medicina italiano Aloisio Galvani notou em 1786 que ao tocar com o bisturi em coxas de rãs que estavam penduradas numa grade de ferro, estas apresentavam uma contração, a qual chamou eletricidade animal. Outro italiano, Alessandro Volta, descobriu que entre dois metais diferentes imersos em líquido condutor surgia uma tensão elétrica. E em 1799 ele desenvolveu uma fonte de energia que chamou de coluna de volta, que podia fornecer corrente elétrica. O físico dinamarquês Hans Christian Ørsted, em 1820, verificou por acaso que a agulha magnética de uma bússola era desviada de sua posição norte e sul, quando passava perto de um condutor no qual circulava corrente elétrica. Essa observação foi o primeiro passo em direção ao desenvolvimento do motor elétrico. Até então, depois surgiu o físico e matemático André-Marie Ampère. Com base nesses e outros estudos e constatações, construiu o primeiro eletroímã. Esse dispositivo foi fundamental para a invenção de vários aparelhos, como o telefone, o microfone, o alto-falante, o telégrafo, entre outros. Depois o inglês Michael Faraday descobriu em 1831 a indução eletromagnética. Em 1832, o cientista italiano Sondahl-Negro construiu a primeira máquina de corrente alternada com movimento de vai e vem. No ano seguinte, o inglês Rich inventou o comutador, construindo um pequeno motor elétrico em que o núcleo de ferro enrolado girava em torno de um ímã permanente. Para dar uma rotação completa, a polaridade do eletroímã era alternada a cada meia volta, através do comutador. O professor alemão Moritz Hermann von Jacobi, em 1838, desenvolveu um motor elétrico e aplicou-o a uma lancha. A aplicação prática da energia elétrica em trabalho mecânico ficou assim comprovada. Entretanto, toda a energia provinha de baterias, que eram caras de uso restrito. A preocupação, então, voltou-se à geração de energia elétrica de baixo custo. Agora também vou falar um pouco sobre a Era Siemens, que em 1858 o eletrotécnico Werner Siemens relatou o sucesso obtido na construção de um gerador corrente magnético com induzido T-duplo, mas esse aparelho não podia gerar energia suficiente para alimentar indústrias e equipamentos domésticos. Os ímãs permanentes eram de ação restrita. Somente depois, Siemens construiu um gerador sem ímã permanente, provando que a tensão necessária para o magnetismo podia ser retirada do próprio enrolamento do rotor. Isso é, que a máquina podia auto-excitar-se. O primeiro dinamo de Werner Siemens possuía uma potência de aproximadamente 30 watts e uma rotação de 1200 RPM. A máquina também podia funcionar como motor, desde que se aplicasse uma corrente contínua aos seus bornes. E até em 1879, a firma Siemens e Haskell apresentou a primeira locomotiva elétrica, com potência de 2 kW. Mas a máquina tinha alto custo e era vulnerável ao serviço, exigindo o desenvolvimento de um motor mais barato, robusto e de menor custo de manutenção. Agora falando um pouco mais à frente sobre mais avanços que surgiram. Um surgiu em 1885, o engenheiro eletricista italiano Galileo Ferraris construiu um motor de corrente alternada de duas fases. Em 1887, o
iogoslavo Nikola Tesla apresentou um pequeno protótipo de motor de indução bifásico com rotor em curto-circuito. Em 1889, o engenheiro eletricista russo Michael von Dobrovolsky, da firma AEG de Berlim, persistindo na pesquisa do motor de corrente alternada, entrou com pedido de patente de um motor trifásico com rotor de gaiola. Ele era simples, silencioso e tinha menos manutenção e alta segurança em operação. Em 1891, Dobrovolsky iniciou a fabricação em série de motores assíncronos na potência de 0,4 a 7,5 kW. Então, tudo isso em resumo, cientistas, físicos e outros profissionais, nem sempre ligados à ciência, contribuíram para a descoberta do motor elétrico, que acelerou a industrialização mundial e transformou radicalmente o modo de vida das pessoas. Essa história, de forma completa, está disponível no livro O Motor Elétrico, que está disponível no site do Museu WVG. Agora que eu já falei um pouco da história do motor elétrico, também irei falar o porquê o motor elétrico ele pode ser considerado tão importante. Bom, eles podem ser, entre aspas, escondidos dentro do aparelho ou por vezes expostos. São os motores elétricos os responsáveis por dar vida a muitos equipamentos, tão importantes para o nosso dia a dia. Isso vale para atividades cotidianas dentro de casa às grandes necessidades da indústria. Você já se deu conta disso? Pois é, e você sabe como o motor elétrico entra em ação? Para transformar a energia elétrica em mecânica, portanto, em movimento, o motor elétrico funciona basicamente pela repulsão entre dois ímãs, um natural e outro não natural, um eletroímã. Assim, o campo magnético criado faz mover uma parte giratória, o rotor, a partir da ação repelente dos polos opostos. O motor elétrico pode funcionar através de uma corrente alternada ou contínua. A distribuição da energia elétrica é feita normalmente em uma corrente alternada, por isso é a mais utilizada. Já o motor de corrente contínua, ou DC, precisa de uma fonte contínua, isso é, um fluxo ordenado de elétrons, sempre numa mesma direção, como as baterias. E agora perguntando-se, onde ficam esses motores? Em muitas coisas. Dando um exemplo em casa, aparelhos eletrodomésticos como geladeira, ventilador, máquina de lavar roupa, secadora, lavadora de louças, liquidificador, batedeira, espremedor de fruta e entre outros. Agora em meio da indústria. Compressores, elevadores, bombas centrífugas, esteiras transportadoras, ventiladores, veículos elétricos, misturadores, agitadores, depenadeiras, discos de corte, estações de saneamento, mesas de rolo, elevadores, talhas, transportadores, dobradeiras, polias automáticas, guinchos, pontes rolantes, exaustores, moinhos, bombas, laminadores e máquinas de todo tipo. Agora envolvendo ele no transporte. Pode ser usado na bicicleta, na canoa e barcos movidos a eletricidade já são uma realidade. No caso das bikes, mais de 4 milhões de unidades foram comercializadas somente por uma das marcas fabricantes, desde 1993. Quanto aos veículos automotivos, existem mais de 100 protótipos com autonomia e desempenho semelhante aos carros movidos a combustível, além de não poluir o meio ambiente. Eu vou falar um pouquinho sobre o motor solenoide, que foi um dos primeiros motores a serem criados. O motor que a gente mais utiliza hoje em dia foi criado com base no princípio de funcionamento do solenoide. Eu vou explicar um pouquinho o funcionamento por cima, mas vou deixar indicado vídeos do Manual do Mundo. É só pesquisar no YouTube motor solenoide Manual do Mundo. Eles devem ter uns 5 vídeos por aí explicando mais detalhadamente e explicando até como fazer um motor solenoide. Solenoide é um termo para bobina de fio usada como um eletroímã. Também se refere a qualquer dispositivo que converta energia elétrica em mecânica, usando o solenoide. O motor solenoide usa uma bobina de fio que é capaz de transformar energia elétrica em magnética, um eletroímã. Esse eletroímã vai fazer com que o pistão se movimente, da maneira que acontece em todos os eletroímãs. O campo magnético é criado quando a corrente elétrica passa pelo fio, mas eles têm vantagens em relação ao ímã permanente. Afinal, pode ser ligado e desligado através da aplicação de uma corrente, fazendo úteis como interruptores e como válvulas, sendo totalmente automatizados. Assim como em todos os ímãs, o campo magnético do solenoide ativo possui um polo positivo e outro negativo, atraindo ou repelindo materiais sensíveis aos ímãs. Dessa maneira, o campo magnético faz mover o pistão para frente ou para trás,